E aí pessoal, tudo bem? Tudo legal? Tudo tranquilo? Mais uma aula de espelhos planos, agora trabalhando com construção e caracterização de imagens. Na verdade, a partir de objetos extensos agora, certo? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like, curtam, eu agradeço muito. Então vamos lá. Como é que a gente constrói a imagem a partir de um objeto extenso? Pessoal, como a gente sempre fez em física, certo? Tudo que é extenso, o que eu vou fazer? Eu vou separar em pedaços, em pequenos pedaços. Então, a partir desse objeto extenso, pessoal, o que eu vou fazer é pegar, marcar alguns pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse. Então, esse eu vou chamar de A, esse eu chamo de B, por exemplo, esse eu chamo de C, este aqui de D, e este ponto aqui eu vou chamar de E. Então, como nós vimos na aula de espelhos planos, né, para construção de imagens a partir de objetos pontuais, tá? Agora eu vou usar a maneira fácil, ou seja, eu sei que se eu construir uma reta imaginária passando pelo objeto, perpendicular ao espelho, certo? E a mesma distância eu vou ter a imagem, então vamos lá, ó. Vou pegar minha régua, vou fazer exatamente isso que eu acabei de dizer. Então, a partir do ponto B, eu vou traçar uma reta imaginária perpendicular ao plano do espelho. Agora eu vou medir, pessoal, a distância do ponto, certo? Até o espelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Aqui eu tenho, então, certo? Aqui eu tenho o meu ponto imagem B'. Vou fazer a mesma coisa para A e para C. O legal aqui, pessoal, que eu peguei um objeto extenso, né, que é o número 2, e fiz com que, inicialmente, esses dois pontos, né, A e C, coincidissem, tá? Sobre a mesma reta imaginária. As distâncias são diferentes. Então, vamos lá, ó. Imagem de C. São 1, 2, 3,5 praticamente. 1, 2, 3,5 praticamente. Então, eu tenho C'. O A, senhores, ele está sobre a mesma reta, só que ele está mais distante. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,5. Certo? Então, aqui eu tenho a linha. Vou fazer a mesma coisa para os pontos C e D, ou D e E. Legal? Então tá aqui, certo? As distâncias aqui devem ser as mesmas, né? Ó, 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui, certo? Aqui o E'. E, obviamente, aqui, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,5, mais ou menos por aqui. Certo? Eu tenho o ponto de linha. Agora, pessoal, é muito simples montar a imagem. Por quê? É só ligar o ponto A ao ponto B, o B ao C, o C ao D e o D ao E. Exatamente como eu fiz aqui. Então, vamos lá, ó. Vou ligar o ponto A ao ponto... Só o que eu vou fazer aqui, né, pessoal? Para ficar bonitinho. Então, vou ligar A a B, B a C. O C tem que ir a D, não a E, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, ó, vou usar minha régua aqui. Dá uma aproximada aqui, mas tudo bem, me ajuda, né? Tá bom, aqui então, ó, vou ligar o C' ao D', e por último o D ao E. Então, o D' ao E'. Tá aqui, então, a minha imagem, certo? Então, pessoal, na verdade, a dificuldade não é nenhuma em montar imagens a partir de objetos extensos, já que eu tenho, né, eu sei como fazer isso de maneira bem tranquila. Então, lembrando que este, portanto, é o meu objeto, a minha imagem obtida. Na verdade, eu disse construir e caracterizar. Então, eu vou aproveitar, na verdade, vou mostrar como é que eu vou caracterizar todas as imagens a partir de espelhos esféricos, planos, lentes e assim por diante. Então, na verdade, basicamente, nós usamos 4 características. Uma delas chama-se natureza, certo?
E a natureza, pessoal, pode ser real, tá? Ou que a gente daqui a pouco vai chamar de projetada, eu vou mostrar por quê, certo? E só lembrar o seguinte, se a imagem for se formar na frente do espelho, senhores, com certeza ela será o quê? Real, certo? Ou ela pode ter uma natureza virtual, tá? Então toda vez que a imagem é formada atrás do espelho, ela é virtual, tá? Eu não gosto de colocar muito isso, mas tudo bem, ó. Na frente do espelho, atrás do espelho. Tem que tomar cuidado com isso, mas certo? De uma forma simples, tá ótimo por enquanto, tá? Então, se nós olharmos essa imagem, obviamente, né, seguindo a nossa regra, ela tem uma natureza, obviamente, virtual. A segunda característica que nós, né, geralmente falamos bastante, chamada de orientação, certo? Isso agora parece fácil, pessoal, certo? Mas lá em espelhos esféricos a coisa já vai complicar um pouco. E eu coloco sempre natureza e orientação junto, porque eu vou mostrar o seguinte, né? Uma influencia na outra, ou seja, essa natureza influencia na orientação e vice-versa. Então, por enquanto, vocês têm que saber, certo? Orientação, ela pode ser direita. O que seria uma imagem direita, senhores? Então, ó, o objeto é sempre, né, a referência. Se a imagem, senhores, né, no caso de uma pessoa estiver em pé aqui também, né, ó, certo? Ela é dita direita. Você fala, e qual é a outra? A outra, senhores, ela ser invertida. E o que seria invertida? Isto, ó, o meu objeto aqui, certo? E aí minha imagem, popularmente, que a gente chama de ponta-cabeça. Tranquilo? Então, esta imagem aqui, como ela tem a mesma orientação do objeto, a gente classifica como direita. Essa aqui, ó, relação a como ela está de cabeça para baixo, ela é dita invertida, né? A orientação está contrária ao do objeto. Então, se nós voltarmos lá, pessoal, certo? A segunda característica que a gente acabou de mostrar agora, ela, certo, ó, tá? Ela é direita, o ponto B e o ponto B estão exatamente, certo, com a mesma orientação. Então, ela é com certeza direita. E eu quero que vocês, não precisam saber agora exatamente, mas eu quero que vocês comecem a ouvir isto, certo? Então, isto, pessoal, é sempre verdade. Toda vez que ela for virtual, ela será direita. E, obviamente, toda vez que ela for real, ela vai ser invertida, tá? Então, sempre essa duplinha aí vai trabalhar junto. Terminou? Não, eu falei em 4, certo? A próxima aqui, a 3, tamanho. Então aqui não tem muito, né, o que ficar preocupado. Uma imagem, senhores, ela pode ser maior, menor, obviamente, ou ter o mesmo tamanho, certo? Então aqui não tem nada de complicado e obviamente a gente percebe que a imagem tem exatamente o mesmo tamanho, portanto, com certeza igual. Tranquilo? Para terminar, pessoal, tá? Nós temos mais uma característica que é chamada de localização. Deixa eu só diminuir isso aqui. Localização, pessoal, localização que não tem muito o que dizer, né? É olhar para a imagem e dizer onde ela está localizada. Aqui vocês poderiam dizer atrás do espelho a mesma distância. Geralmente a gente coloca assim quando é espelho plano, né? Imagem e objeto são simétricos em relação ao plano do espelho, certo? Dizer que são simétricos, dizer que estão à mesma distância, legal? Então, atrás do espelho a mesma distância também seria legal aí, certo? Pessoal, só que essa imagem tem uma outra característica muito legal. Então, ó, observação aqui.
Que característica é essa? Essas são as 4 básicas, servem para todos. Essa eu vou comentar agora, certo? Para alguns espelhos serve, para alguns não, né? Para algumas situações sim, para alguns não, para lentes também. Então tem que tomar cuidado, ó. Essa é a imagem, certo? Então se eu me colocar no lugar da imagem, certo? Essa seria a minha mão esquerda e essa é a minha mão direita. Agora eu como objeto, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda. Então se eu tentar sobrepor, certo? O objeto e a imagem, certo? As mãos não vão coincidir. Por quê? Porque a esquerda, certo, da imagem com a direita do objeto e assim por diante, tá? Isso seria algo parecido em você tentar colocar, né, ou sobrepor uma mão, certo? Uma das suas mãos à outra, certo? As duas, obviamente, com a palma para baixo. Vocês vão ver que elas realmente não se sobrepõem. Isso tem um nome, certo? Em física chama-se antiamorfismo. Na verdade, reversibilidade é o nome, né, que a gente dá atualmente para isso, certo? Então, a imagem aqui é reversa, certo? Em relação, obviamente, ao objeto. E isso cai bastante, senhores, em prova em vestibular. Você fala, como é que isso cai em prova vestibular? Olha que legal, olha aqui algumas situações que eu coloquei aqui. Então, ó, exemplo 1. O exemplo 1, senhores, quando vocês estiverem num carro aí, certo? Estiver passando uma ambulância, um carro de polícia, tentem ler o que está escrito aqui na ambulância. Então, se você olhar de maneira direta, você fala, nossa, escreveu errado, né? Escreveu de trás para frente. Só que se você olhar usando o espelho retrovisor do carro, né? Você vai ler exatamente de maneira correta, exatamente por o tal da reversibilidade. Então, um carro de bombeiro, em polícia, sei lá, né? Da própria período escolar de vocês e assim por diante, tá? Exemplos aqui, pessoal, que cai muito em vestibular, certo? É a escrita de palavras, certo? Então, a letra N, aqui eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco e assim por diante. E essa questão de horas, né? Relógio com a imagem refletida. Por quê? Se esse for objeto, o relógio realmente, né? Aqui está marcando 10 e aqui 12, portanto, são 10 horas exatas. Se você olhar para a imagem dele, isso é 12, mas isso é 2. Então aqui está marcando 2 horas a imagem. Certo? Então tem que tomar cuidado, né, com essas coisas. Uma maneira de fazer isso fácil, pessoal, né, é o que eu mostro sempre para o pessoal. Pegue a palavra ou o que for que aparecer lá diante do espelho e faça um truque bem legal. Escreva essa palavra bem forte, certo? Tá? Numa folha de caderno ou na folha de prova que você estiver fazendo. Se você inverter a folha de prova, ou seja, olhar, certo, o que está escrito atrás da folha, você vai ver exatamente isso, ó, que é a imagem antiomorfa ou a reversa, tá? Então, um truque bem legal aí para montar, certo, imagens a partir de espelhos planos, tranquilo? Então, essa daqui é um truque bem jóia aqui de escrever forte e olhar do outro lado da folha, né, para resolver exercícios, tá? E serve para relógio, serve para tudo que tiver, legal? Pessoal, tá, essa parte de construção de imagens de espelhos esféricos, espelhos planos, desculpa, tá pronta. E agora, na verdade, o que eu quero é mostrar para vocês, certo? Como se constrói de maneira correta, ou na verdade de maneira fácil, raios refletidos, certo? Incidentes e refletidos. Então, ó, construção, vamos dizer assim, ó, de raios, de certa forma, refletidos. Você fala, o que você está querendo, aonde você está querendo chegar, Eliel, o que você está querendo dizer? Moçada, daqui a pouco, certo? Ou uma das coisas que mais cai de espelhos planos, certo? Exercícios. É exercícios que envolve, por exemplo, essa situação. Que situação é essa? Eu tenho uma pessoa, certo? Então isso está representando aqui, pessoal, ó, uma pessoa, certo? Que tem uma cabeça enorme, certo? Porque isso aqui é o ponto mais alto da cabeça e aqui é onde estaria o olho, né? Certo? Tá? E aqui e assim por diante. Eu coloquei aqui uma pessoa com 3 metros de testa, pessoal, mas simplesmente para que esses pontos não fiquem muito próximos e, obviamente, a gente perceba a construção geométrica, tá? Mas fiquem tranquilos. Então, o
Porque você tem aqui uma pessoa diante de um espelho plano, esse é o ponto mais alto da cabeça dela, esse ponto O representa os olhos e o ponto P, um ponto lá no pé. Por quê? Eu tenho aqui, pessoal, uma parede onde eu quero adicionar, quero colocar um espelho plano nessa parede, só que com um detalhe. Eu quero me ver por inteiro. E outra coisa, independente da distância que eu esteja dessa parede. Você fala, meu Deus, como é que eu resolvo uma coisa dessa? Olha, pessoal, presta atenção comigo. Se eu soubesse construir de maneira correta um raio que parte de C, incide no espelho, refletindo, chegando em O, e fizesse a mesma coisa aqui, ó, mantendo as características da reflexão, eu saberia qual deve ser, né? Eu poderia calcular qual o tamanho do espelho. E é isso que eu vou fazer. Então, na verdade, o que eu acabei de mostrar para vocês é o seguinte, esse é um problema, certo? O que eu tenho que saber é como construir raios incidentes e refletidos de maneira correta, certo? Ou seja, mantendo a principal característica da reflexão, que é a medida de ângulos, né, de incidência e reflexão iguais. Então, como é que eu faço um exercício desse? Ou como é que eu construo, certo? Os raios refletidos, então, e raios incidentes aqui. Pessoal, tem duas maneiras de fazer isso e eu vou mostrar as duas. Então, olha comigo. A primeira coisa que eu tenho aqui, então, é isso aqui, ó. Eu quero, certo? Eu tenho aqui, ó, o olho do observador e aqui eu quero, neste olho, que a luz chegue exatamente sobre esse ponto O. Então, aqui o meu observador. Certo? Então, tem que partir um raio de A, que é o meu objeto, incidir sobre o espelho, refletir com medidas de ângulos iguais, chegando em O. Dá para fazer no chute? Dá. Se vocês tiverem uma vida para fazer isso, né? A pandemia não tem nada para fazer, então ótimo, certo? Só que existe uma maneira prática, certo, de fazer isso, que sempre vai me garantir que o raio vai partir de A, incidir no espelho e chegar a O. E sempre me garantir que a medida dos ângulos, certo, em relação ao normal, também vai ser mantido igual. Como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é o seguinte, ó, reparem, o observador, estou olhando para o espelho e não para a imagem. Então, a impressão que eu tenho é que toda a luz que chega ao meu olho estivesse partindo de quem, senhores? Da imagem. Então, quem sabe a gente não consiga fazer isso. Ou seja, ó, se eu tiver a posição da imagem, eu consigo construir os raios que aparentemente saem dessa imagem e chegam exatamente sobre O. E é isso que eu vou fazer então, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu vou construir a imagem, certo, de A. Então, a imagem de A, reta imaginária perpendicular ao plano do espelho, certo? A mesma distância. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ali. Tá? Então, agora, o que eu disse? Ó, vou construir o raio que aparentemente parte de A' e chega ao olho do observador a O. Certo? Que seria esse daqui, pessoal, tá? Então, olha só, preste atenção, né? Aqui, ó, o raio não sai de lá de verdade, né? Ele parte do espelho depois de sofrer reflexão. Então, ó, o que eu faço? Só para dizer, ó, é como se ele estivesse partindo de A', eu construo aqui atrás, como não tem nada aqui na verdade, né, pessoal? Certo? O prolongamento. Então, ó, esses são os raios refletidos. Então, primeiro, certo? Porque a luz que chega ao meu olho é a luz refletida. E para mim, aparentemente, ela está partindo da imagem de A'. Para finalizar, isso não existe, né, pessoal? O raio tem que realmente partir de A. Então, o que eu vou fazer agora aqui é construir o raio que parte de A, que incide no espelho e que vai sofrer reflexão. Então, tá aqui, ó. Esse agora é o meu raio incidente. E o legal, se eu traçar uma normal aqui, as medidas dos ângulos serão exatamente iguais. Só que agora, pessoal, já que eu estou com a régua aqui, eu vou fazer uma coisinha aqui, quero mostrar uma coisa legal para vocês. Essa é a única maneira de fazer? Não. Eu vou prolongar aqui para vocês, ó, certo? O raio incidente, quero mostrar uma coisa bem legal. Faça um prolongamento bem grande aqui. Pessoal, olha só. O que aconteceria, certo? Se ao invés de prolongar
ou de obter a imagem, certo? Do objeto, eu parti da imagem do meu observador. Então, vou criar aqui uma reta imaginária a partir do olho do observador. E aqui exatamente vai ter a imagem dele. Então, olha que legal, certo? Eu posso construir essa figura aqui, ó, de duas maneiras. Vamos enumerar. Primeiro, eu posso construir a imagem do objeto na sequência, certo? Ó, o raio refletido, o raio que chega ao olho do observador como se estivesse partindo da imagem. E por último, o meu raio incidente. Mas olha só, certo? Também posso fazer a mesma coisa dessa forma, ó. Primeiro eu construo, certo? Ó, o primeiro a imagem do olho do observador. Na sequência, eu construo o raio incidente, porque olha só, esse que incide, se eu prolongar, é como se eu fosse chegar o quê? Na imagem do meu olho. Isso acontece de verdade? Não, ele reflete chegando ao olho. Então aí eu faria o terceiro passo, o passo C. Tá? Então, pessoal, para resolver um exercício como aquele, precisa saber fazer isso. Então, eu termino a aula por aqui hoje, certo? Então, tem que aprender essa figura. Aprendendo essa figura, a gente vai fazer um monte de exercícios que caem aí em prova vestibular. É isso aí, pessoal. Um abraço.